texto que eu quero compartilhar com vocês é um texto que a maioria conhece, acredito, e eu quero pedir que você abra sua Bíblia no capítulo 10 do Evangelho de João. O Evangelho de João, a maioria sabe que é um dos livros que eu mais gosto, porque são palavras de Jesus claras e conversações de Jesus com outras pessoas, e dá para ver claramente o plano de salvação, a manifestação de Deus para um povo, e a intenção de Deus através de Jesus Cristo sempre foi resgatar um povo, resgatar você e eu dos nossos delitos, dos nossos pecados, e nos levar mais próximo dele aqui na terra, para que quando nós chegássemos um dia a partir, e isso vai acontecer para a eternidade, o projeto de Deus é que nós estejamos com ele como filhos amados. E o texto que eu vou compartilhar com vocês é a partir do verso 22 do capítulo 10, aonde Jesus está ali participando, ou está em uma festa, e acontece algumas indagações, e eu quero compartilhar com vocês algo muito interessante para a gente aprender, e eu coloquei o tema desse estudo de hoje, algumas características das ovelhas de Jesus. E talvez você vai se identificar em algumas delas, ou talvez não, mas eu tenho certeza que pelo menos uma você vai se identificar. E aí então nós vamos ler a partir do verso 22 até o verso 30, capítulo 10 do Evangelho de João. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Esse relato aqui é um relato onde Jesus fala francamente a respeito de sua divindade. Mas o interessante também é a gente perceber que neste exato momento, quando os judeus estavam perguntando para Jesus: até quando vai nos deixar em suspenso? Se tu é o Cristo, fale logo. E na verdade Jesus, desde o princípio do seu ministério, ele sempre deixou bem claro: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que salva, eu sou aquele que restaura, eu sou o Filho de Deus. E aí então, diversas vezes na Bíblia você vai ver os judeus, alguns deles, também os saduceus, os fariseus, investindo contra a vida de Jesus, porque ele realmente falava essa verdade, que ele era o Cristo, o enviado de Deus, aquele que salvaria o povo. É interessante que Jesus Cristo vai falar no seu princípio do Evangelho de João, que os judeus, eles praticamente não receberam Jesus, mas aqueles que não eram
aqueles que não eram as pessoas para o qual ele veio, eles sim receberam Jesus, e aí então deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E isso cabe para nós também. Só que nesse texto, essas respostas que Jesus Cristo deu, aparentemente parece uma, mas elas são diversas respostas fracionadas. E Jesus Cristo começa dizendo para eles: olha, eu sempre falei para vocês, mas vocês não creram. E porque vocês não creram, vocês não são a minha ovelha. Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E o grande X da questão aqui, porque aqueles homens não ouviam Jesus e não acreditavam nele, era simplesmente porque eles realmente não creram que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E hoje em dia ainda existem pessoas que não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e por isso elas não ouvem Deus falar com elas, porque elas não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas eu quero despertar em você a sua crença de quem é o Filho de Deus. Assim como Jesus Cristo perguntou para os discípulos dele: e vocês, quem dizem que eu sou? Já que outras pessoas dizem que eu sou um profeta, outros dizem que eu sou um Elias, Jesus Cristo chegou para os discípulos e perguntou: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí houve um corajoso que disse: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vocês lembram? Então, nós precisamos ter em mente quem é Jesus para nós nos dias de hoje. Se ele realmente é o Cristo, o enviado, aquele que veio para salvar, aquele que veio para nos aproximar de Deus, aquele que veio para resgatar a gente, para que a gente não fosse para o inferno. E Jesus Cristo, ele, nesses dias, ainda hoje, ele está agindo na vida de algumas pessoas, ele está se manifestando, ele está salvando, mas muitos, como eu disse, não creem que ele é o Filho de Deus, que ele é o Cristo. Mas aí eu faço a pergunta para você: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que ele é o Cristo enviado? Porque saber de Jesus e crer que ele realmente é o Cristo são duas coisas diferentes. Quando eu creio que ele é o Cristo, quando eu creio que ele é o meu Redentor, quando eu creio que ele é o meu Salvador, quando eu creio que ele me libertou dos meus pecados, então automaticamente eu consigo ouvir a voz dele. E é isso que é o grande embate aqui nesse texto. Embora eles estivessem numa festa que realmente era uma festa para os judeus, o qual foi instituída por Judas Macabeu, lá no ano 165 a.C., pelo fato de que os gregos persas estavam conquistaram a Índia, e estavam conquistando a Judéia. E aí então, veja que o imperador Epifanes, ele instituiu que os judeus, eles não celebrassem mais o sábado, que é o seu descanso, eles tinham que se abster das suas comidas judaicas. E aí então, esse camarada, ele obrigou esse Judas Macabeu a sacrificar ao deus deles, Zeus, um porco, assim profanando o templo sagrado. Só que, o que acontece? Esse camarada, Judas Macabeu, que era de uma família sacerdotal, ele não aceitou, e junto com seus 5 filhos, planejaram uma rebelião. E aí tudo isso aconteceu porque os imperadores, né, os generais ali, obrigaram eles a fazer esse sacrifício. E aí eles falaram: não, nós não vamos fazer sacrifício, porque esse animal é um animal impuro. E eles ali fizeram a sua rebelião e conseguiram vencer os gregos, né? E aí então, o que aconteceu? Eles começaram a celebrar essa festa, a festa das luzes. E aí então, agora, eles celebram essa festa no mês de dezembro praticamente, aí em meados, dia 2, alguns dizem que é dia 2 de dezembro, outros dizem que é no final de dezembro, mas praticamente hoje nós também precisamos celebrar, né? Em vez de celebrar no templo a festa das luzes, nós precisamos celebrar que esse templo, nós, eu e você, que somos templo do Espírito Santo, nós somos o templo das luzes.
a luz de Deus. E é interessante que a gente entenda que Cristo foi aquele que disse: eu sou a luz do mundo. E ele estava ali nessa festa, né, participando no pórtico de Salomão, como diz aqui o texto. E aí os judeus arrodearam ele e começaram a interpelar. Mais uma vez eu quero dizer para vocês que nós precisamos entender de fato quem é o Cristo aqui e agora. Se Jesus Cristo agora é o Senhor, se Jesus Cristo é o Redentor, se Jesus Cristo é o Messias, o Cristo, então você não tem por que ficar preocupado quando você ora, quando você busca Ele. Por quê? Porque você é uma ovelha e as ovelhas de Jesus ouvem o seu Senhor. As ovelhas de Jesus ouvem o seu Senhor. E eu quero dizer aqui para vocês algumas características das ovelhas de Jesus. Como disse Jesus, ele respondeu: eu já disse a vocês, e vocês não creem. Em primeiro lugar, as ovelhas de Jesus, elas creem no seu Senhor. E eu quero que você creia a partir de hoje. Eu sei que você já vem crendo há muitos anos, mas uma crença firme de que Jesus Cristo, Ele é com você, de que Jesus Cristo está com você em todos os momentos, de que Jesus Cristo está com a sua família, está lhe guardando, está dando conforto, está trazendo a paz, porque as ovelhas de Jesus percebem o seu pastor. E se você creu em Jesus Cristo e entregou a sua vida para Ele, automaticamente, mais uma vez eu digo, você ouvirá a voz do Senhor, seu Deus, que é Jesus Cristo, dizendo que está com você todos os dias até a consumação dos séculos, como a Bíblia diz. Então, aqueles que não são ovelha, eles também não vão crer. Quem é ovelha crê, e quem não é ovelha não crê. E porque não crê e não ouve, e aqueles que creem ouvem. E aí eu pergunto para você, que voz que você está ouvindo? A voz do pastor ou a voz do salteador? Porque alguns versículos anteriores, Jesus Cristo fala sobre o bom pastor, que Ele é o bom pastor. E Ele continua essa conversa praticamente dizendo que as ovelhas, aquelas que creram nele, ouvem. Ou seja, todo momento que Deus vai falar conosco, nós temos o discernimento por meio do Espírito Santo, que é o próprio Cristo falando com a gente. Por quê? Porque nós cremos que Ele é o Cristo, Ele foi enviado, Ele foi quem perdoou os nossos pecados, foi Ele quem nos salvou. E por isso nós temos essa característica de crer. A segunda característica é que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Ouvir a voz de Jesus Cristo, nos dias de hoje, está quase que impossível para algumas pessoas. Por que está impossível para algumas pessoas? Porque elas não estão lendo a Bíblia, aí não tem como ouvir, né? Se Deus se revela através da sua palavra. Elas não oram, elas não jejuam, elas não buscam a Deus. Elas entendem que Jesus Cristo, olha só, elas entendem que Jesus Cristo é Deus, elas entendem que Ele pode ser o enviado, mas é que está, elas não creem a ponto de se firmar na palavra de Deus. Entender e crer são duas coisas diferentes. Então, quando eu creio, eu ouço a voz do pastor. E Jesus Cristo disse assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu quero dizer, se você é ovelha de Jesus, você ouve a voz de Jesus. E se você tem orado a Deus, eu quero dizer para você que você vai ouvir Deus falando para você. Ah, pastor, mas vai ouvir como? Se você lê a Bíblia, você vai ouvir Deus falar com você. Se você orar, você vai ouvir Deus falar com você, né? Se você vai conversar com o irmão, você vai ver Deus falando através do irmão, porque você orou. E é interessante essa característica, porque o mundo, ele nos oferece várias vozes. E essas vozes, elas desgastam os ouvidos humanos. As notícias, os traumas, notícias más, sempre as pessoas estão assistindo e ouvindo notícias más, elas começam a encher sua cabeça de coisas ruins e acreditam que nada pode mudar porque só está acontecendo coisa ruim. Se vocês perceberem,
não sei se alguém aqui está ouvindo ainda, mas no começo dessa pandemia, que quando estava tendo, só se falava isso todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. As pessoas estavam com medo de sair para a rua, porque ouviram uma voz, e essa voz foi uma voz do caos. Mas quando nós ouvimos a voz do pastor, o bom pastor que é Jesus Cristo, essa voz nos dá paz, nos dá segurança e nos dá tranquilidade. E Jesus Cristo fala: olha, quem crê, ouve. Não é quem acha que é quem crê. E aí eu pergunto para você, mais uma vez, você crê em Jesus? Crê mesmo? De verdade? Que Ele salvou, que Ele libertou, que Ele perdoou o pecado? Você crê em Jesus como seu Redentor? E você crê em Jesus que se você partir dessa para a eternidade, você vai partir com Jesus? Então você é um grande candidato a ouvir a voz do pastor, porque você creu. E aí então, uma terceira característica das ovelhas é que essas ovelhas, ela tem um relacionamento com o pastor. Olha só, crer, ouvir e agora ter um relacionamento com o pastor. E esse relacionamento, ele está baseado na leitura. Esse relacionamento com Deus está baseado também na oração, no jejum, na comunhão com Deus. Porque os relacionamentos, eles se dão a partir do momento que eu me encontro com uma pessoa. Então eu tenho um relacionamento com ela. E nós acreditamos que a pessoa de Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo, ela nos acompanha. E nós podemos conversar com essa pessoa. Então Jesus Cristo pega e diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Jesus conhece cada um de nós. Jesus conhece cada um que está sentado nesse banco. Jesus conhece cada um que está em casa assistindo. Jesus conhece cada um que está passando pela rua. Mas há uma diferença: Ele conhece as suas ovelhas. Sabe por quê? Porque elas creram, porque elas ouvem e agora têm um relacionamento com Ele. Você não conhece ninguém sem ter um relacionamento. É muito raro você ver uma pessoa na rua e falar: eu conheço aquela pessoa. Impossível, porque você só vai conhecer uma pessoa, principalmente se você casar com ela. É ou não é, os casados? Né? Você começa conhecendo aos poucos, vai aprofundando o conhecimento, até que você se adapta àquela pessoa e aquela pessoa se adapta a você. Mas esse conhecimento que Jesus Cristo fala: ó, eu conheço as minhas ovelhas, é um relacionamento com as suas ovelhas, é estar junto com as suas ovelhas, as ovelhas perto do pastor, ouvindo a voz do pastor. E para isso é necessário ler a palavra de Deus, para ter esse relacionamento com Ele, ouvir, né? Hoje em dia tem aí Spotify, qual é o outro? YouTube, Instagram, tem vários produtos, né, digamos assim, as mídias estão aí que facilitam esse acesso, você escutar uma pregação, escutar um louvor, mas não deixando de se alimentar da palavra de Deus. E isso vai fazer com que esse relacionamento com o seu Senhor, com o seu Redentor, com o seu Deus, seja mais próximo. Então essa característica é praticamente para aquelas ovelhas que primeiramente creram, porque se você não creu, você não vai ouvir, se você não ouvir, você não tem relacionamento. Essa característica das ovelhas de Jesus, ela é importante, para que a partir do momento que essa ovelha está num momento difícil, ela está enroscada, ou está em algum penhasco, precipício, ela, porque creu, ela vai ouvir o Senhor dela, o pastor dela dizer: sai daí que você está à beira do penhasco. E se alguém aqui está à beira do penhasco, ou está enroscado, ouça a voz do seu pastor, que não sou eu, é Jesus Cristo, dizendo: você vai cair. Ouça a voz do Senhor. Quer ter um relacionamento com Deus? Leia a Bíblia. Essas características provam que Jesus também tem um cuidado especial por ela. A quarta característica é que elas seguem o pastor. Olha só, crer, ouvir, relacionamento e agora seguir. Seguir Jesus Cristo em seus ensinamentos
Jesus Cristo disse, olha, verso 27 do capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Seguir Jesus. Seguir Jesus é saber, através da Bíblia, qual que é os mandamentos dele para nossas vidas hoje, é saber qual é os seus estatutos, o que nós precisamos fazer, porque nós vamos seguir Jesus através dos feitos dele. E Jesus Cristo deixa várias instruções para nós na Bíblia. E aí eu pergunto para você a seguinte pergunta: quem você está ouvindo e quem você está seguindo? Porque você só vai seguir alguém se você ouvir, para ter um relacionamento com ela, e aí para seguir. Talvez você esteja ouvindo você mesmo, em diversas áreas da sua vida. Talvez você esteja se relacionando mais com o seu eu do que com o próprio Cristo. E aí o que acontece? Não ouve a voz do pastor. Tem pessoas que precisam de conforto, precisam de amparo de Jesus, e aí elas têm aquela oração relâmpago, só quando a coisa aperta, mas não mantém um relacionamento com Deus. E aí quando as coisas apertam, ela corre para quem? Para aquele que ela não conhece, mas acredita talvez que ele possa resolver o problema. O relacionamento com Deus é tão importante nos dias de hoje quanto no primeiro século da era cristã. Hoje nós não temos as perseguições de sermos colocados, nos lugares onde os leões vão nos destroçar. Nós não somos destruídos, à espada, não somos decapitados, mas há uma grande perseguição filosófica, há uma grande perseguição midiática, há uma grande perseguição em todos os sentidos, menos perseguições físicas, pelo menos no Brasil. Mas se não tivermos esse relacionamento com Deus, não ouvirmos a voz do pastor, o que ele quer para nós hoje, dificilmente, quando vier um momento difícil nas nossas vidas, nós vamos acreditar nele. Por quê? Nós não fomos cultivando ao longo dos anos, ou da nossa caminhada cristã, esse relacionamento com aquele que é o pastor. E o que Jesus Cristo quer é ter um relacionamento ao ponto daquele que se diz ovelha, ouvir a sua voz, ter um relacionamento e seguir Jesus. E eu quero dizer para você, essa noite, se você não segue Jesus ainda, eu quero dizer para você o seguinte: siga Jesus. O primeiro passo é você crer nele como seu Salvador, porque senão vai morrer, vai para o inferno, não tem dois caminhos, não, na verdade é um só caminho, Jesus, é o caminho, mas há duas portas, a estreita e a larga, e uma eternidade com Deus e outra com não com Deus. Veja que partir para a eternidade sem Deus é um risco muito grande para se correr. Então, em primeiro lugar, você precisa crer que Jesus Cristo é o Senhor, se arrepender dos seus pecados, ouvir a voz dele, que ele está falando com você, para você se arrepender dos seus pecados, e segui-lo, obedecendo ele, entregando a sua vida para ele. Tome uma decisão, seja você que está em casa, seja você que está aí sentado, enfim, tome uma decisão de seguir Jesus, e não outras vozes, que talvez vão dizer: para quê? Vai perder sua vida, vai deixar as coisas boas para lá, não é assim? É falado por aí algumas vozes. Mas Jesus Cristo quer ter um relacionamento ao ponto de cuidar. E aí essas características que tornam uma ovelha mais próxima do seu Senhor, do seu pastor, vai fazer com que essas ovelhas tenham alguns benefícios, que é o que nós temos, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus pelo menos, e confiam nele. Como vocês já conhecem aquele salmo que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei, porque tu estás comigo. Sabe, irmãos, um dia, eu já falei isso, mas eu vou repetir, um dia nós vamos passar por esse vale, o vale da sombra da morte, mas se nós crermos em Jesus Cristo aqui, nós vamos entender que Ele vai passar com a gente, porque o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. E eu quero dizer para você, crê em Jesus Cristo, porque esse dia vai chegar, e você precisa ter a certeza de que você vai passar esse vale com Cristo. É importante. E aí então,
Ah, pastor, mas quais são os benefícios? Olha só o que Jesus Cristo fala para essas ovelhas que têm essas características. Em primeiro lugar, no verso 28, ele diz: eu lhes dou a vida eterna com Deus. Gente, o máximo, né? Segundo uma reportagem, eu estava conversando com o pastor essa semana, encontraram o homem talvez o homem mais velho do mundo, 130 anos, né, pastor? Aí, já pensou? 130 anos, eu acredito que eu não vou chegar nesses 130 anos, mas o que são 130 anos para uma eternidade? O que são 130 anos que passa assim, ó, para uma eternidade que não tem fim? Mas nós precisamos escolher com quem nós queremos passar essa eternidade, com Cristo ou não. Isso também vai ser definido a partir do momento se eu creio ou não que Jesus Cristo é o Senhor. Então, esse benefício de receber a vida eterna é um privilégio para nós, e nós precisamos entender que esse privilégio é para aquelas ovelhas que creem que Jesus Cristo é realmente o Cristo, ouvem a voz dele e seguem ele. Se você não está seguindo Jesus, olha só, se você não está seguindo Jesus, talvez você não crê que ele é o seu Senhor. Interessante, né? E é pesado isso, porque eu só vou seguir alguém se eu creio nela, se ela fala uma verdade para mim. Eu não sigo um mentiroso. Na verdade, eu nem converso com um mentiroso, porque eu sei que tudo que sair da boca dele é mentira. Então, nós precisamos definir quem nós cremos. Então, essa vida eterna, ela também está disponível para aqueles que ainda não creram e têm a oportunidade de crer. Essa oportunidade de crer que Ele é o Cristo está disponível. Você precisa, ou cada um de nós precisamos entender que Jesus Cristo é o Salvador, aquele que tira nós do inferno, e crer nele. E aí então, receberão a vida eterna. Em segundo lugar, jamais, olha só, jamais perecerão. Jamais perecerão. É um benefício daquelas ovelhas que têm as características que creram, que ouviram e que seguem, e que têm um relacionamento com Deus. Jamais perecerão. É passar desta vida para a vida eterna com Jesus. Não perecer para a perdição. E isso se dá a partir do momento que você toma uma decisão de crer que Ele pode salvá-lo dos seus próprios delitos e pecados. E em terceiro lugar, o verso 28 diz: e ninguém as arrebatará da minha mão. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? O pastor cuidando. Se você creu, ouviu, tem relacionamento, está seguindo, a proteção de Deus é certa, cuidado é certo, a proteção divina está sobre a sua vida, porque ele diz: olha, ninguém as arrebatará da minha mão. Mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte para outra vida, Deus, por meio de Jesus Cristo, nós estamos seguros em Jesus Cristo. Nós temos essa segurança. E se você não tem essa segurança, eu quero dizer para você: tenha. Comece a crer em Jesus. Coloque a sua vida à disposição do Senhor. Entregue a sua vida a Jesus. Se você tem vivido uma vida totalmente contrária a isso que nós estamos lendo aqui, se você praticamente não tem ouvido Jesus, talvez você não tenha crido nele. Porque eu vou dizer para vocês uma coisa que talvez você não tenha escutado. A gente não consegue apalpar Jesus. A gente não consegue apalpar Deus. Deus é Espírito. Amém? Então é pela fé. E se você tem fé que Jesus Cristo pode te salvar, pode te libertar, pode te restaurar, se você crê nisso, entregue a sua vida a Jesus. Não sei como vocês têm passado essa quarentena,
né? Esse período que nós ficamos aqui sem os nossos cultos presenciais, não sei como vocês têm vivido, mas se precisa consertar alguma coisa, se você não tem crido o suficiente, hoje você pode passar a acreditar em Deus, entregando a sua vida para Ele. Se você tem se afastado, você pode falar: ó Deus, eu quero restaurar. Eu até cria, mas em determinado momento, algumas situações da minha vida fez com que eu perdesse um pouco da minha fé. E aí você vai ver um cidadão na Bíblia falando: ajuda-me na minha falta de fé. Veja, o cuidado, a proteção de Deus também está disponível, porque ninguém vai arrebatar das mãos de Jesus. E ele diz no verso 29, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Olha só, que aqueles homens estavam perguntando para ele: olha, se você é o Cristo, de fato, fala para nós, até quando você vai nos deixar em suspenso? E aí agora Jesus Cristo fala para ele: olha, eu e o Pai somos um. E eu quero dizer para vocês que ainda é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que traz o consolo, o conforto, aquele que, quando nós estamos tristes, nenhuma palavra humana pode nos saciar, nos dar conforto, mas aí vem o Espírito Santo e dá aquela paz, a paz que excede todo entendimento. Não há um Deus, o qual maior que Jesus Cristo, que vem para resgatar o pecador, que vem para purificar o pecador, que vem para tirar tudo aquilo que desagrada ao próprio Deus, como Jesus, que é o Salvador. E não há um Deus maior que o próprio Deus, que foi aquele quem criou o ser humano, criou você para estar perto dele, criou você para ter relacionamento com ele. E aí Jesus Cristo fala assim: olha, eu e o Pai somos um. E esse Deus quer ter um relacionamento com nós, todos os dias. E aí a pergunta que eu tenho que fazer para vocês é: se vocês são ovelhas de Jesus. Amém? São ovelha? Então ouça a voz do pastor, não o pastor Stanley, o pastor Jesus, né? O bom pastor. E Jesus Cristo talvez já tenha falado com você várias vezes durante esse período. E talvez muitas pessoas se perguntam: não ouço a voz de Deus, será que Deus existe? Será que Deus está comigo? Por que eu estou passando por isso? Né? Quero dizer para você, tenha um relacionamento com Deus, se aproxime dEle, porque Ele está aí e quer ter um relacionamento com você, amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar você essa noite, no seu lugar, a tomar uma decisão por Cristo. Se você não tem ouvido a voz de Jesus, você também que está em casa, é muito importante você crer em Jesus, entregar sua vida para Ele, e falar e tomar uma decisão: a partir de hoje eu vou viver para Jesus, eu vou entregar minha vida a Jesus, eu vou ouvir Jesus, eu vou ter um relacionamento com Ele, e vou segui-lo, amém? Quantos querem seguir Jesus? Olha só que legal. Vamos orar então, em nome de Jesus. Depois da oração temos um cântico, né? E você pode, em nome de Jesus, colocar sua vida agora na presença de Deus. Vamos orar. Você também que está em casa, feche seus olhos e coloque sua vida na presença do Senhor, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, cada irmão, cada irmã que tem essa decisão, ó Deus, de colocar sua vida à sua disposição, que o Senhor abençoe, e que o Espírito Santo, ó Deus, se revele a esse irmão, a essa irmã, e que a partir de hoje, ó Deus,
eles possam ouvir o Senhor falar, porque são suas ovelhas. E elas são suas ovelhas porque creram no Senhor. E porque creram, elas ouvem a sua voz, elas têm um relacionamento com o Senhor, elas seguem o Senhor. Ó Deus, qualquer outro tipo de voz que tapou os ouvidos, que ouve essa palavra, Deus, qualquer voz negativa, caia por terra em nome de Jesus. E a única voz que esse irmão, que essa irmã vai ouvir a partir de hoje, é a voz do Senhor que está com ela, é a voz do bom pastor que é o Senhor Jesus Cristo, é a voz do Espírito Santo guiando, direcionando para tomar decisões. Abençoa, Deus amado, cada irmão, até mesmo esses que precisam de uma resposta para a sua saúde, que o Senhor, ó Deus amado, possa destampar nos ouvidos e dizer que o Senhor está com ela, que o Senhor que traz conforto, e que cada pessoa possa ter um relacionamento com o Senhor, de leitura bíblica, de oração, de comunhão com o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém.